Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete Online, com o desembargador Rogério de Oliveira, com o desembargador Antônio Carlos Esteves, reiniciando aqui os nossos trabalhos, retomando 2016, desejando aos nossos ouvintes um ótimo 2016. Este programa é o programa Encontro com a Justiça e nós pretendemos justamente aproximar o judiciário dos nossos ouvintes, dos nossos jurisdicionados, fazer com que nós tenhamos um diálogo aberto, frente a frente com a população, discutindo os problemas de uma justiça ainda lenta, uma justiça que ainda não está no seu grau máximo de justiça, e nós queremos aqui justamente dialogar com a população e levar também os reclamos da população à administração do Tribunal de Justiça e tentar melhorar sobretudo através de um diálogo direto. Você, ouvinte, pode participar do nosso programa e deve fazê-lo através do telefone 35720760. E você sabe que o nosso programa é transmitido também ao vivo e a cores através do site www.redejuridicatv.com.br. Hoje nós estamos aqui para entrevistar um dos homens que distribui, um dos homens mais importantes na relação da cultura para crianças e adolescentes. Estávamos falando aqui com o Bacarim, no programa anterior, sobre a violência que sofrem crianças e adolescentes no Brasil, e sofrem justamente por falta de políticas públicas, sobretudo na área de educação, na área cultural. E hoje o homem que nós vamos entrevistar é o professor Edson Marinho. Ele é presidente da Associação de Escolas de Samba Mirim do Rio de Janeiro. Parece pouco, mas é de uma importância muito grande. São mais de 40 mil crianças e adolescentes que o professor Edson Marinho coordena durante o ano inteiro, com atividades culturais, de lazer, de música, de samba, sobretudo, dessa cultura maravilhosa. Tipicamente brasileira, né? Tipicamente brasileira, como diz aqui o desembargador Rogério de Oliveira, mas onde as crianças aprendem cantando, aprendem brincando, aprendem com estímulos culturais, e onde nenhuma criança pode participar se não tiver matriculado na escola. É com ele que nós vamos falar, porque a festa de terça-feira de carnaval é das crianças, né? E nós vimos sempre, todo ano, o sambódromo cheio, né? Poucas vezes o sambódromo está tão cheio de familiares, até porque é gratuito, né? Não se cobra ingresso. Então os familiares vão, os professores, as escolas municipais, as escolas estaduais, vão lá assistir os seus pupilos desfilando e dando recado. É por isso que nós estamos aqui hoje com o presidente da Associação de Escolas de Samba Mirim. Bom dia, professor Edson Marinho, uma alegria muito grande. Mas antes de passar a palavra, eu queria facultar aqui aos nossos companheiros de trabalho, que nós tivemos aqui um tempo afastados, com programas gravados, como os nossos ouvintes puderam perceber, mas estamos de volta aqui com o nosso querido professor Antônio Carlos Esteves, nosso poeta, o homem que é o equilíbrio desse programa. Então eu queria que ele saudasse os nossos ouvintes aqui. Bom dia, professor, poeta maior. Muito bom dia, Ciro. Muito bom dia, Rogério. Muito bom dia, professor Marinho. É isso? Hoje o suceder dos fatos me pegou de surpresa. Ainda um pouco de cansaço se apresenta no ar. O embaraço das palavras me arqueiam as costas, sob o peso histórico da cobrança exigente, do custo crescente de dívidas não contraídas. Sou embalado por música e poesia, do melhor que esse moço já fazia, que ainda orgulha e acalenta esperanças desiludidas. Ora, Chico,
aguenta firme a injustiça. Também Darlan, incompreendido, tem sofrido nessa liça. E por isso mesmo, convencido que as pedradas errantes da Geni os fazem mais amados por aqui, na cidade em que vivem, ao ouvir cantar românticos sabiás. Bom dia, ouvinte. Maravilha. Muito bem. Obrigado, querido. Sempre surpreendendo, né? Poeta. Surpreende, mas não pela qualidade, né? Ele surpreende a gente com essas homenagens aqui. Sabe o que ele está falando? Está falando de um artigo meu que foi publicado hoje no Globo. Primeiro, uma coisa inédita, né? Artigo meu no Globo, né? Segundo, é uma homenagem, um desagravo que eu fiz ao nosso querido patrimônio cultural Chico Buarque de Holanda e para minha alegria, com uma repercussão muito positiva. Eu coloquei lá na nossa, na nossa eu não vi o jornal ainda. Rede também, na nossa rede social, coloquei lá, já ouvi alguns, tem alguns colegas, mas eu não posso criticar, porque justamente no artigo eu digo que todos têm o direito de ser e de falar aquilo que bem entender, e nós temos que respeitar a diversidade. Então eu também tenho que respeitar a diversidade, porque alguns colegas fizeram críticas, então o seu direito de fazer críticas ao artigo. Esse patrulhamento ideológico está cada vez pior, né? O Chico Buarque tem toda a liberdade dele de expressar, de defender a ideia que ele tiver. É o que eu digo, ele tem o direito eu sou Flamengo, ele tem o direito de ser fluminense. Sim. Ele tem o direito de ser Mangueira, eu sou Mangueira também, ele tem direito de ser politeama, eu digo isso no artigo lá, e as pessoas têm que respeitar-se mutuamente, não é isso? Ainda mais Chico, que canta sempre as músicas mais lindas de amor para nossa infância, nossa juventude. Quantas vezes nós nos encantamos por uma garota através de uma música do Chico Buarque, né? Quantas vezes nós cantamos no ouvidinho daquela namoradinha uma música do Chico Buarque como se fosse nossa, né? Era uma verdadeira cantada com as poesias de Chico Buarque. Mas professor Rogério de Oliveira, bem-vindo depois de um banho de cultura na Europa, voltando aqui para o nosso encontro com a justiça num dia de chuva, aliás, tantos dias de chuva, né? O Rio de Janeiro está já encharcado, mas é uma água bem-vinda, né? Bem-vinda. Nós estivemos lá viajando agora, pela primeira vez conheci Portugal, e nós vemos a importância que é voltar ao berço, né? Porque Portugal é a nossa origem, a nossa casa, e sempre vai ser a nossa mãe maior. E nós vemos o seguinte: Portugal e Espanha ainda enfrentam grandes problemas, né? Cada um é o seu tipo de problema. O problema da Espanha é a Catalunha hoje, o problema de Portugal é a questão da recuperação econômica, e nós vemos que nós aqui, Brasil, temos tudo para dar certo. Nós temos tudo que falta neles, nós temos em abundância aqui. Agora falta realmente um compromisso maior de toda a autoridade e do povo cobrando e vigiando o que nós fazemos aqui, encontrando com a justiça, né? Isso é muito interessante. Eu adoro Portugal, realmente eu sou apaixonado por Portugal. O nego diz que Portugal é a porta de entrada da Europa, mas não, a porta de entrada da nossa vida, das nossas origens, né? Eu adoro português também. Gosto muito de todos os portugueses, gosto daquela maneira deles falarem, linda, né? E até da maneira deles compreenderem, que é diferente da nossa, né? Eles têm uma forma de raciocínio linguístico bem diferente, mas é um país espetacular. E o que você disse nos anima a ver que Portugal está dando a volta por cima, né? Sim. Portugal está dando a volta por cima, essa é a parte econômica. Sim. E também tem problemas semelhantes aos nossos na área política, né? Nós estamos com um primeiro-ministro lá na cadeia, né? Exatamente. E o problema é econômico mesmo. Acabaram de privatizar um grande banco, de nacionalizar um grande banco que quebrou, e foi a nossa questão aqui de anos atrás. Quem paga a conta do prejuízo? É o banqueiro ou é a sociedade? Essa questão estava rolando em Portugal agora durante o final de ano inteiro. E o primeiro-ministro, naquela situação, defendendo a necessidade de evitar desemprego, aquela situação toda que nós já passamos aqui. Este paralelo, ele tem diversas visões, diversos corolários, né? Consequências, né, ouvinte? Porque Portugal, historicamente, inaugurou o nosso povo, porque o português aqui temperou, né,
as diversidades étnicas e inaugurou o nosso povo. Nosso povo é uma invenção portuguesa. Exatamente. E Portugal agora, nesse momento de dificuldade econômica, Portugal tem um problema adicional que nós não temos. Vejam bem, ouvintes, Portugal é um país pequeno, né? Uma parte da Península Ibérica, ali na parte mais ocidental da Europa, né? E o que acontece com Portugal? Tem que se defrontar, tem que se equiparar a uma Alemanha, não é? A uma Inglaterra, não é? Então, vejam que a situação é difícil. E lá também as questões éticas estão ganhando, porque está na cadeia um prócer da política portuguesa, que é o senhor Sócrates. Então, Portugal está de parabéns, não é? Quem sabe a gente não atravessa o Atlântico ou se encontra no meio dele, né? Os Açores. Os Açores, é uma boa ideia, né? Há um colega nosso que não se conforma, ele acha que eu sou cabo-verdiano. E eu então adotei a cidadania cabo-verdiana, né? E digo a todo mundo que eu nasci na praia. Que é a capital dele. Mas tem tudo a ver, o Antônio Carlos, porque Cabo Verde é um português belíssimo, né? E você é um papa da linguística, você é a nossa referência em matéria de línguas, de idioma, né? E eu adoro ouvir. Mas já tive um encontro de juristas de língua portuguesa, na cidade de Aveiro. E lá eu vi como é interessante as maneiras diversas de falar português. Os falares podem ser, mas vejam bem, vejam, ouvinte, que beleza. Nosso falar é um falar diferente, é um falar que adocica, é um falar que é copiado hoje em dia em qualquer Lisboa que se apresente, mas nós todos nos entendemos muito bem. Mas olha, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o nosso, finalmente com o nosso convidado de hoje, o presidente da Associação de Escola de Samba Mirim, Edson Marinho.